Esta é a parte 3. Assista também a parte 4. Para mim, né, Paulo, você até me perguntou já. Eu acredito em Jesus? Sim, acredito. Uhum. Só que não desta forma mitificada. É. Eu acredito que Jesus. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Como é que eu vou expressar? Ele era um ser humano com uma capacidade extrasensorial absurda, com uma capacidade psíquica absurda, que ele conseguia fazer os milagres. É. Na verdade, é um conhecimento tecnológico, né? É um conhecimento de como funcionam essas forças e como se interage com elas, para poder Agora, fazer funcionar. a questão de Jesus ser filho de Deus. Sim, porque existe um Criador. Não me pergunte quem ou como, o que é. Eu não tenho a menor ideia, eu sou agnóstico. Eu sei que existe alguma coisa que eu sei, mas não me pergunte. Mas todos nós somos. Tanto é que se seguir o conceito cristão, todos nós somos filhos de Deus. Não existe diferença, né? Entre eu, você, Jesus e um Agora, animal qualquer, todos somos filhos de Deus, porque descendemos dele, ele é a nossa fonte. eu tenho ciência, Paulo, que eu sei que ao falar isso, eu estou impactando pessoas que discordam plenamente de mim. E eu Uhum. quero dizer assim, é a minha verdade, só isso. Não estou É. dizendo que não é do jeito que a pessoa pensa. Uhum. Exato. Graças a Deus nós temos esse espaço hoje que a gente pode expressar outras visões da mesma coisa, né? Porque teve tempos passados que se a gente fizesse isso, a gente era herético, né? E ia ser Nossa, condenado, ia para fogueira. ia para a fogueira. Mas hoje, graças a Deus, Mim, a gente tem essa liberdade. para mim, Paulo, vou ser honesto. Eu admiro muito Jesus. Primeiro pela minha história, né, cultural, mas depois eu entendi, desmitifiquei essa figura. Mas hoje, como terapeuta quântico, eu admiro demais, porque Jesus curava com energias, curava com a mão, como você acabou de dar o exemplo. É. Jesus foi o primeiro terapeuta quântico, se eu posso pensar assim, Hum. né? E a Então, diferença é que ele tem uma plena consciência de como funcionava essas forças. Era tão grande a interação dele com essas energias que é como se ele fosse a própria energia, né, ali encarnada. Teve aquela passagem da mulher que disse assim: ele estava no meio da multidão, apertado, aquela confusão, gente de todo lado, e a mulher disse: se eu conseguir tocar na veste dele, eu vou ser curada. Não falou nem com ele. Se espremeu lá, chegou perto, tocou na veste e ele sentiu. Saiu de mim uma força. Não sabia para onde, nem porquê, nem quem tinha feito aquilo. E ele perguntou: quem tocou em mim? Aí disseram: como assim tocaram em você? Está espremido no meio de todo mundo todo está mundo está tocando em tocando. você. Não, mas teve uma pessoa que tocou em mim de uma forma diferente e eu senti sair uma energia. Aí a mulher se entregou, fui eu, porque eu acreditava que se eu tocasse no seu manto, eu seria curada. Ele disse: ah, muito bem, quer dizer, o componente fé dela interagiu de uma forma que ele nem. É como você diz, a força estava ali, a energia estava ali, a fé da mulher e a intenção dela mobilizou aquela energia que saiu de Jesus e ele sentiu, porque ele era o próprio, né?
Ele tinha esse sentimento da energia que ele... Por exemplo, Jesus tinha o conceito, ele tinha o conceito da mente quântica. Por exemplo, quando ele curou o paralítico, Jesus, quando curou o paralítico, e agradeceu a ele, não me agradeça. A tua fé te curou. Então, na verdade, quando você fala dessa articulação entre essas energias dos elementos, elementais, essa mobilização, ela tem toda essa relação de como ocorre essa complexa articulação com a fé, que a gente pode traduzir com a verdade própria de cada pessoa, ou a crença de cada pessoa, ou a mente quântica de cada pessoa. Porque esse componente da fé tem que existir para que a pessoa possa receber. Se a pessoa não acreditar, ela fica refletiva, ela reflete aquela energia que chega e não entra nela. Esse é um grande fato. Porque eu vou tomar liberdade, Paulo, de sair de uma situação absolutamente etérea para fazer uma analogia com uma situação matéria, ciência. É sabido. Existem estudos e estudos falando sobre tratamento de câncer. E é sabido que o indivíduo pode tomar a droga, a medicação alopática que for. Se ele pensa e acredita que vai morrer, ele morre. E existem relatos de indivíduos que tinham tudo para morrer. Mas o acreditar dele, a fé dele, aí que está, não importa como ou o nome, é o conceito. Mobilizou energia para que ele se curasse. Olha, uma outra situação bíblica que mostra o escritor, né, que fez aquele texto, ele tinha consciência quando criou o mito da criação de Adão, né, por exemplo, já que foi numa área ali, esse mito vem lá da Mesopotâmia, onde não existia muita pedra, mas existia muito barro, muita areia, inclusive as construções eram feitas de tijolos, né, os zigurates lá da Mesopotâmia não eram de pedra, né, diferentemente do Egito, eram de barro, porque aquele material tinha muito lá. Então esse mito de Adão surgiu lá na Mesopotâmia, né, antes de surgir na terra dos hebreus, e segundo essa mitologia, Deus pegou barro, fez um bonequinho, e depois que ele estava bem pronto, soprou sobre ele, para que o espírito entrasse no boneco. Quer dizer, o elemento ar, né, etéreo, tem relação com o espírito. Quando você falou do espírito, coisas mais etéreas, a gente usa o ar, né? Então foi o caso dessa mitologia. Quer dizer, a mitologia, ela não é um erro, ela não é uma mentira, ela não é uma invenção, ela é uma linguagem para trazer uma verdade. Se você souber decifrar ela, aí você compreende. Agora, se você compreender ela ao pé da letra, você fica ali na letra e não... o nome já está dizendo, fica na letra e se perde a mensagem principal do ensinamento. E mesmo porque ao pé da letra é complicado, Paulo, porque, por exemplo, existe a Igreja Católica Apostólica Romana, existe a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E existem livros, né, que compõem a Bíblia ortodoxa, que são considerados apócrifos. Quer dizer, não são eliminados da cristã. Por exemplo, mesmo na cristã, se você ler, quando Caim matou Abel, né, e ele foi expulso do paraíso, isso está na Católica Apostólica, na Bíblia Católica Apostólica Romana. Eu não estou criticando, eu só estou levantando essa questão de levar ao pé da letra.
Uhum. Aí a Bíblia fala que Caim foi expulso do paraíso e foi para longe, para trás de uma região. Mas espera lá. Também há a citação de que lá ele constituiu família. É. Mas aí você Encontrou vai uma lá. comunidade, já Então, desenvolvida lá, né? só que aí se você for na Bíblia católica, apostólica, ortodoxa, você tem a figura, arquétipa de Lilith, que foi expulsa do paraíso antes de Eva. Porque ela não se submeteu a Adão, aí existe um monte de situações. Que não... Quer dizer, então você começa a perceber que a gente precisa ser crítico. Uhum. E que você precisa buscar a sua verdade, não é fazer o abraçar sem refletir. Uhum. Né? Esse E meu que, por canal aqui. exemplo, desculpa, e que, por exemplo, tudo que nós falamos de elemental, de energia, você citou passagens que são claras no cristianismo. Eu É, citei a mente quântica e a fé, são claras também. uhum, é, Agora, nós estamos falando que a humanidade, o que se fala é notório saber, precisa evoluir a consciência, precisa evoluir a consciência. Vamos refletir. Uma forma a contribuição que eu percebo que esse meu canal procura dar justamente dar esse passo necessário. Você lê, por exemplo, uma história mitológica como da criação do homem, ou então do nascimento de Jesus, e você tem que entender o que aquela linguagem mitológica está trazendo para você de informação, de aprendizado, o qual você pode se apropriar e melhorar muito sua vida, se você entender como ele funciona. Agora, se você ficar preso à letra, você nem entende, nem utiliza e ainda engessa uma crença que vai escravizar você. É a crença religiosa que muitas vezes escraviza. Então, minha função é um pouco parecida com a do filósofo Nietzsche, por exemplo, que ele dizia, eu tenho um martelo filosófico, né? E com aquele martelo ele quebrava as crenças, as tradições, inclusive ele falava muito de Jesus, né? Ele questionava muito a religião, e com o martelo filosófico dele ele quebrava aquela estrutura cristalizada, só que ele não colocava nada no lugar, né? Terminou se perdendo, porque ele quebrava, mas não dava outra opção. E aqui a gente está fazendo o mesmo, quebrando a estrutura cristalizada, mas mostrando o que é que tem dentro. E que aquilo que tem dentro pode ser usado. E é por isso que eu estou perguntando de que forma a gente pode interagir com esses elementais, de maneira que a gente possa se apropriar de um benefício que Jesus usava muito bem para curar as pessoas, para acalmar o vento, por exemplo, as tempestades. Ele interagia com as forças da natureza. E ele dizia, eu faço isso, e vocês poderão fazer até mais do que isso. Então ele quer que a gente aprenda sobre isso. Só que naquele tempo, ele mesmo disse, eu não tenho como ensinar isso a vocês agora, mas no futuro vocês vão poder entender melhor essas coisas que eu estou dizendo agora. Inclusive vai vir aí um paráclito, né, que vai ajudar vocês a entenderem, que é justamente esse espírito, né, que nos ajuda a esclarecer e a entender. Então, eu acho que é isso que eu digo, a diferença entre a interpretação, a abordagem desse meu canal e a abordagem de outros canais que relatam EQMs, é justamente essa. Uma coisa é você relatar um EQM, querer entender exatamente a imagem de tudo que aconteceu, e se você fosse reconstituir aquilo, fazer um filme, você seria muito fiel às imagens. Tá, essa é uma abordagem. A outra abordagem é ser mais curioso e tentar entender o que é que aquilo traz de ensinamento que a gente possa se apropriar e melhorar a nossa vida. É muito mais prático
utilitário, entende? Mas não estou dizendo que seja errado, não, nem certo. Estou dizendo que a minha abordagem é essa. Eu gosto de repetir isso para que as pessoas entendam o espírito da coisa, né, que a gente está puxando aqui. É por isso que, às vezes, eu questiono alguns conceitos religiosos, alguns mitos, algumas interpretações místicas, né, das coisas. Eu trago mais para o lado prático. E acho que isso é a minha contribuição. Por exemplo, eu tenho uma relação muito de amizade, de identidade com a água, né? Então, quando eu vou tomar banho, todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando abro o chuveiro é reverenciar a água, né? Naquele momento eu me lembro que ela está ali. Embora eu interaja com ela o tempo todo, eu estou respirando aqui e a umidade do ar tem que existir, porque senão eu morro. Eu tomo água aqui o tempo todo, né? Mas não lembro, mas quando eu vou tomar banho, eu lembro da água. Aí peço para que ela me purifique, para que ela me cure, para que ela me limpe, para que ela nutra minha pele. E converso com a água. Aí, quando eu penso na água, eu lembro do ar, né, que está o tempo todo interagindo comigo aqui. Se ele faltar por 3 minutos, eu desmaio. Quer dizer, o ar é fundamental. Aí agradeço o ar também. Aí me lembro que estou em pé em cima do boxe ali, do chão de cerâmica. Aí vejo que é terra. Sem a terra eu não estaria nem sequer em pé. Agradeço a terra, agradeço ao ar. A água quente que sai, que é mais confortável, né, do que a água fria. É calor, aí eu agradeço interajo com o fogo, né? E lembro que ela não está só ali. Se não fosse o fogo, não fosse o sol, nada aqui germinava, nada crescia. E o frio dominaria a temperatura e a gente não estava aqui. Então, esses elementos não tem um melhor do que o outro. Todos eles são essenciais, né? Se um faltar, tudo desmorona. E o meu start é quando eu vou tomar um banho, quando eu mergulho numa piscina, quando eu tomo banho no rio, numa lagoa ou no mar. A água me desperta, porque eu me identifico primeiro com ela. E acho que isso me faz bem. É uma das formas de me relacionar com essas energias. Mas já você, como terapeuta, você usa isso para curar, com a intenção de cura, né? Então eu acho assim, a gente falando sobre isso, a gente abre na mente das pessoas a possibilidade de se apropriarem disso que está aí disponível e melhorar a sua vida, né? Em diversas situações. Nessa questão, então, aproveitando aí o que você está falando, Paulo, você agradece, você envolve uma energia emocional, né, que ela é mensurada em hertz e que promove uma situação de acomodação, de articulação com essas energias. Agora, pare para pensar se você conseguisse, aliás, você pode, qualquer pessoa pode se capacitar a sentir e mobilizar a energia da água. Uhum. Isso pode. É o que, por exemplo, então, é fato, como Jesus usou, né, elementos, energia de elementos, nós também podemos, considerando que ele falou que nós faríamos até mais se evoluíssemos. Uhum. E essa relação, ela existe. Por quê? Porque o Criador, vou usar esse termo, nos deu condição de conseguir interagir, porque nós temos uma glândula pineal na cabeça, no centro da cabeça. Exato. Né? E só que as pessoas, elas acabam ficando... É mais fácil eu simplesmente seguir o que é pregado. E eu não busco entender e criar a minha verdade sobre aquilo. Isso é uma limitação, né? É uma coisa que a gente
precisa sair, ultrapassar esses muros dos dogmas. A religião é muito boa, não estou querendo dizer que a religião não tem uma função a cumprir. É como a casa do pai. Quando você é criança, você tem que estar ali contido, dentro daqueles muros, dentro daquele espaço, tem que estar vigiado, tem que estar orientado, tem que perguntar se pode, se não pode, porque a consciência adulta ela vai lhe proteger e dar condições de você avançar e sair daquela fase. Porque uma criança sozinha, ela não morreria, talvez, mas ela iria sofrer muito. Eu vi um dia desse uma história, tem uma imagem na África de uma criancinha bem raquítica, nua, pequenininha, talvez com uns 3, 4, 5 anos, bebendo água, uma mulher branca dando água para ela, e essa criancinha foi adotada, mas foi adotada por essa mulher mesmo, que deu água a ela, mas antes ela vagou pelas ruas por causa da guerra, né? Estava tendo lá uma guerra civil, e os pais delas morreram, e ela ficou vagando pelas ruas. Bebia água aqui e ali, comia o que aparecia, o que davam para ela, andava nua na rua, desnutrida. Ela sobreviveu, mas o normal é você crescer na proteção de uma família. Então, a ideia da família, a ideia da igreja, a ideia da religião é muito boa no seu estágio inicial de desenvolvimento espiritual. Mas chega um ponto que essa criança vai começar a se sentir mal ali, dentro daquela casa. Ela se torna um adulto, ela se torna um jovem, e eu tenho que sair daqui de dentro, não aguento mais essa tutela dos meus pais aqui, né? E eu tenho que viver o que eu acredito, eu tenho que conquistar o mundo, aí sai de casa, e ultrapassa aqueles muros, né? É quando a gente começa na vida espiritual, fazendo uma comparação, a querer descobrir depois de um EQM, peraí, existem coisas que eu preciso conhecer. Eu tive contato com isso, sei que existe, agora eu quero estudar sobre isso, eu quero compreender. É justamente aquele passo que você sai de casa, né? E existe a maturidade, onde você compreende tudo, já até ensina aos outros, mas todos esses passos são necessários no nosso desenvolvimento espiritual. Então, a religião tem uma função a cumprir, mas é necessário que você entenda que você não pode nascer, crescer e morrer sem evoluir, né? Sem sair daqui, sem ultrapassar aquela etapa. E aqui a gente está ajudando a acontecer esse parto, provocando até um parto, né? Um parto. Agora eu já me lembro de Sócrates, né? Sócrates dizia que ele era um parteiro de ideias. Ele ajudava as pessoas a parirem ideias. E ele só estimulava. Ele não ensinava nada, não dizia nada, mas ele conduzia a pessoa através de esquemas mentais para a pessoa descobrir que talvez que não sabia aquilo que ela pensava que sabia, né? Ele também desconstruía. E não colocava nada também no lugar, mas ele no mínimo, ele ensinava a pessoa a saber que ela não sabia. E ele era o primeiro a dizer, eu não sei de nada, eu só sei que nada sei. Né? E ensinava as pessoas também. Então, eu estou ajudando, assim, a parir esse desenvolvimento necessário. Né? Essa é a imagem que eu entendo desse trabalho aqui que a gente faz. É muito bom, e eu acho que você está numa linha muito boa eu acho que isso traz muito para as pessoas refletirem e construírem as suas verdades. Eu não estou impondo nada, não estou negando nada, eu estou até valorizando o que a pessoa já tem, já traz com ela. Mas estou mostrando, olha, abrindo a janela, criando imagens. Isso é muito bom, sabe? Essa história de criar imagens na mente das pessoas. Por exemplo, os deuses gregos, né? Muita gente pode pensar que aqueles deuses que tinham muitas características humanas eram completamente, quer dizer, se hoje eles não serviriam para nada, mas na verdade, né? Ele era um super-humano, né? Era um humano já num estágio mais evoluído e ele abria perspectivas para a existência humana, criando imagens, e as pessoas poderiam imitá-los, e aí
aprender com eles e tal. Então, eu acho que essa história de a gente falar aqui, no mínimo, a gente está criando imagens. E criar imagens abre portas, abre janelas, e as pessoas podem sair por elas, transitar, né? Abrir passagens. Sim, verdade. Olha, então veja, a partir da sua experiência com a ayahuasca, e há quem diga que a ayahuasca é pura alucinação, né? Imagina se uma alucinação nos ensina tudo isso. Aqui eu só queria dizer, já que você tocou nesse assunto, Paulo, eu só queria esclarecer assim. Veja bem, é o que você falou, a gente trazer informações e as pessoas irem atrás e construírem suas verdades. As substâncias, elas podem ser alucinógenas, entorpecentes e enteógenas. Alucinógenas, entorpecentes, enteógenas. Alucinógenas, alucinações. Entorpecentes, entorpece, anestesia o sistema nervoso central aí, né? Você não... E os enteógenos, eles potencializam as faculdades extrasensoriais do cérebro. Principalmente o sistema límbico, que tem toda uma relação com esse fator que se diz a espiritualidade, o etéreo em si. A dimetiltriptina que tem lá na ayahuasca é um enteógeno. Só queria fazer essa situação. Não, isso é muito bom. E eu já toquei nesse ponto que era para você trazer isso, porque você entende muito bem e pode nos explicar e distinguir o que é alucinação, o que é entorpecente ou anestésico e o que é essa abertura, né, para uma realidade que o nosso corpo serve como um filtro, né? Ele isola a gente dessa realidade. E é muito bom que isso aconteça, porque se não isolasse, a gente não conseguia, a gente enlouquecia, né? A gente não conseguia parar aqui, porque o tempo todo estaria vendo imagens, vendo seres, e eu não teria sossego sequer para organizar minha mente, para viver aqui. Então é muito necessário que o corpo nos isole disso, mas é necessário também que a gente, quando puder, abrir uma janela controladamente e se apropriar, né, dessas possibilidades. Aproveito até, antes de abrir aí para você falar um pouco sobre isso, de dizer assim, eu tenho entrevistado pessoas que são médiums, né? E o que é um médium? É uma pessoa que tem uma abertura nesse filtro, nessa carapaça, e ele consegue ver, sem necessidade de tomar ayahuasca ou de viver um EQM, ele vaza para o mundo espiritual. E às vezes isso sai até do controle dele. E ele tem medo de enlouquecer. O que é enlouquecer? É perder o controle dessa viagem, desse vazamento da nossa consciência para outras dimensões. E essa é uma visão espiritualista da loucura, né? E eu aproveito para dizer para muita gente que está escutando a gente, que vive essas situações, que quando eles escutam isso, eles entendem, então eu não sou louco, né? Eu não sou louco, quer dizer, eu não sou uma coisa perdida, descontrolada, eu não sou uma doença, eu não tenho uma doença, não. Tudo isso existe, todas essas imagens que as pessoas que perdem o controle dessa situação veem, realmente existe. Não é criação apenas da mente dele, mas é apenas uma característica que ele precisa aprender a lidar, né, a educar a mediunidade dele, a controlar isso. Controlando isso, ele pode usar isso para o bem, para um benefício, né? E no nosso corpo, ele funciona dessa forma, como se fosse um chumbo a nos isolar das energias e das dimensões que a gente não precisa entrar em contato, nem pode, porque se a gente ficar misturando... eu estava conversando com uma pessoa esses dias que um dos problemas dela é quando ela sai na rua, ela toma sustos porque não sabe se a coisa realmente existe ou não existe. Aquele buraco que ela viu ali, existe ou não existe? Ela deve evitar aquele caminho ou não? E ficava difícil transitar na rua, porque de repente aparecia uma coisa na frente dela, e teve um que disse, eu tirava até foto, porque eu andava com a máquina, né?
e tirava foto para ver se depois aquilo realmente existia ou não. Se aparecer na foto, porque existia. Isso dificultava o trânsito dele na rua, entende? Então, é necessário esse isolamento, mas é bom quando a gente pode abrir também uma brecha controladamente, usar isso e voltar para nosso conforto da proteção do corpo, né? Então, justamente. Então, em relação a esse movimento, né, que os médiuns sensitivos, extrasensoriais, enfim, é aquilo, né, nesse padrão, conseguem estabelecer uma conexão com esse etéreo, com esse plano, né? Uhum. E pode receber vários nomes, né? A grande questão é que você mencionou sobre as disfunções, né, É. mentais que podem existir. Nós estamos no mundo Terra, né? Existem várias coisas que o ser humano faz que agride a própria matéria orgânica dele, né? Então, antes de se pensar em haver uma agressão etérea ou espiritual, enfim, extrafísica, há necessidade de verificar se existe uma alteração. Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.